Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar de como melhorar a convivência dentro dos condomínios. Tá todo mundo nervoso, todo mundo agitado, trabalhando dentro de casa. A gente vai dar umas dicas aí de como isso a gente pode... O que a gente pode fazer para melhorar isso? Priscila, você quer começar? Sim, acho que é interessante a gente falar de coisas pra melhorar, né? A gente só critica muitos... Eu não. Muitos programas... Não, mas muitos programas são pesados. pesados. Acho que é interessante a gente colocar aqui pro pessoal, pros síndicos, pro corpo diretivo, como a gente pode fazer pra realmente contribuir com o bem-estar dos moradores, né? Primeira coisa, informação. Como você pode passar essa informação pros moradores? Através de um manual de conduta. Isso não precisa necessariamente ser um manual de conduta, né? Um livrinho escrito. Se você tiver a possibilidade de fazer, melhor. Acho que é interessante. Mas através de comunicados, através de percepção, né? É sempre aquela coisa, olha, gente, coloca o lixo dentro do lixo, não fora do lixo. Olha, gente, se o seu cachorrinho tá estressado, dá um brinquedinho pro seu cachorrinho pra ele ficar mais tranquilo. Olha, morador, é interessante você conhecer o regulamento interno e a convenção do seu condomínio que estão à disposição em tal lugar, né? Isso é muito importante. Olha, não coloca a roupinha pra secar na sacada do seu apartamento, porque não é legal, não é bonito, você tá desvalorizando o seu imóvel e o imóvel dos seus vizinhos. Olha, então, você precisa tratar bem o porteiro. São coisas que a gente não precisaria falar. Mas que, batendo na mesma tecla, às vezes você faz entrar na cabeça das pessoas que não querem colaborar ou não querem se comprometer a viver em comunidade. Acho que a partir do momento que você decide viver em condomínio, você tem que estar ciente que você vai abrir mão de algumas... como eu posso dizer? Alguns privilégios ou algumas situações, né? Acho que você perde um pouco da sua liberdade individual porque você tem que se enquadrar em regras para não prejudicar o próximo. Então, é aquela história do seu direito termina quando começa do outro. É mais ou menos isso. É isso. Exatamente. No caso, olha, eu tenho como sugestão condomínios onde a gente tem assessoria esportiva para que os moradores se engajem nas grades de aula, sugiram aulas que, por exemplo, não são aplicadas. Hoje a gente tem muitas coisas relativas a Zoom, às questões Zen, yoga, enfim, participem. Os moradores normalmente acabam criando uma grande amizade dentro do complexo condominial, utilizando-se dessas empresas, né, que normalmente não estão lá somente também para dar aulas simplesmente, mas para criar um movimento de amizade, de harmonização. Eu vejo casos, por exemplo, de brigas entre vizinhos que de repente nas aulas acabam se tornando uma forma de harmonização. Escuta, você mora no apartamento tal? Eu que moro, e você? No outro. Gente, nós somos vizinhos. Puxa, desculpa. Normalmente o porteiro interfona na sua unidade para trazer uma reclamação. Mas olha, eu vou tentar melhorar. Desculpa eu. E aí fica aquela coisinha, sabe, de conversa de jardim de infância, quando as mães se conhecem. Eu acredito muito nisso, sabia? Na humanização do vizinho. Porque... um dos primeiros programas que a gente fez lá no século passado... não tem problema tão distante. Eu cheguei até a falar sobre isso. É muito diferente você reclamar do morador do 16 ou você reclamar do João que mora no 16. A partir do momento que você personifica aquela unidade, você começa a ter mais empatia. Sim. Você começa a ser mais humano. Aí você já começa... Você tem a liberdade de ligar pro João
e falar, João, olha, tá acontecendo isso e isso, será que você consegue me ajudar? Ou então você sabe, fala, putz, o João tem um problema, ele tem que sair às 4:30 da manhã para trabalhar, porque o turno dele começa cedo, então eu vou ser um pouco mais tolerante, porque ele não tá fazendo de propósito, né? Sim. Você além da assessoria esportiva, tem alguns condomínios que não tem essa possibilidade por conta do tamanho, mas a gente consegue fazer festas do tipo Halloween, né? Eu acho que, independente de crença, de costumes, etc, etc, é uma das festas que a gente vê a maior interação entre as pessoas. Por conta das crianças tocarem a campainha, dos moradores se prepararem para entregar aqueles doces. Independente, não é simplesmente uma festa que as crianças vão descer e comemorar, como uma festa junina, por exemplo, que também eu acho muito legal. Mas é uma festa que tem interação. Então, a gente pode pensar nesse tipo de solução para amenizar o clima dentro dos condomínios, né? É um clima pesado muitas vezes, porque você quer dormir e o seu vizinho tem uma criança que não quer dormir e chora. Ou que tá com dor de dente. Você tem que estar preparado para aquilo quando você vem morar em um condomínio, mas a gente, como síndico, como gestor, a gente pode facilitar isso, né? Então, esses encontros, mesmo que em prédios pequenos, eles podem acontecer. O síndico pode lembrar os vizinhos, os moradores, a sempre ligarem ali o botãozinho do bom senso, né? É a questão da conscientização, né? Exatamente. Tem uma coisa que eu também sempre trago nos treinamentos com o meu time de funcionários, é a questão do bom dia, boa tarde, boa noite. A questão de lembrar o nome do morador e chamá-lo pelo nome, porque essa questão da personificação, né? A personalidade que você traz no trato faz a diferença, né? E assim, por que não os próprios funcionários, que normalmente reclamam que os moradores não respondem a um bom dia, boa tarde, mas continuar fazendo a diferença, continuar... O que foi, cara? Quem foi? Não, eu tô dando risada porque eu tenho uma vizinha... Não, eu tô rindo do que você falou, eu lembrei de uma situação. Eu tenho uma vizinha que ela não responde, né? E eu fico... Toda vez que eu encontro ela, eu falo, bom dia. Ela não responde, eu falo, bom dia. Eu fico falando até ela responder. É por isso que eu ri. Mas é pra insistir realmente. Porque normalmente as pessoas insistem naquilo que dá errado, ou naquilo que não é tão legal, e comentam isso, vão disseminando esse ódio, né? Corrente do ódio. Por que não disseminar uma corrente de harmonização, de amor, né? A pessoa não falou naquele dia, mas pode ser que naquele determinado momento ela fala, puxa vida, eu sou chata pra caramba, hoje eu vou falar um bom dia pra essa pessoa. Mesmo que não seja um bom dia pra ela, né? O Carlos, por exemplo, no condomínio dele, é o mais simpático de todos. Vocês sabiam disso? Não sei de onde ela tirou isso, mas tudo bem. Não, mas assim, a questão de não ser um bom dia para ela naquele dia não interfere na relação, né? Assim, social, putz, né? Ela não vai chegar e falar, bom dia, vamos subir lá em casa e tomar um chá. Não, é só uma obrigação social ali de convivência, sim, né? E para trazer um ambiente melhor. Esse tema, ele me fez recordar de um exemplo que eu acho, assim, cai como uma luva para aquilo que a gente está tratando aqui. Isso aconteceu com 2 casais no meu condomínio. Um mora no 25º, outro no 26º. Amigos entre si, certo? Conhecidos, que são 2 casais que participam bastante das atividades do condomínio e tal. Só que o casal de cima não sabia o quanto incomodava o casal de baixo, porque a esposa, quando chegava, tinha o hábito de continuar com o salto alto dentro do apartamento. Nossa. Andando para lá e para cá. E isso incomodava, inclusive, à noite, né, os de baixo. E eles, assim, eu achei que eles foram de uma inteligência emocional sinceramente fantástica, né? Eles tiveram, assim, uma sacada muito boa. Basicamente, o que eles fizeram? O casal de baixo pegou e chamou o de cima para jantar no apartamento deles, né? Toda a parte social, comida, bate-papo, risada entre os 4 e tal. E no final, o casal de baixo
presenteou a esposa. Com uma pantufa. Mas exatamente. E ela ficou assim, ela até ficou um pouco, se sentiu, mas gente, por que vocês nunca falaram nada? Tá? Eu falei assim, mas a gente não tinha como chegar e falar, você tá dentro da sua casa, meu Deus. É só pra ver se você, de repente, gosta mais da pantufa do que do salto alto. E olha, eles encararam numa boa, eles fizeram questão de divulgar isso no condomínio. Olha que exemplo fantástico. Legal. De empatia e ao mesmo tempo de solucionar uma coisa. E não só ficar reclamando. Não, né? precisa de briga, né? Sem precisar brigar, sem precisar discutir, sem precisar ser intolerante, sem precisar nada. Simplesmente o casal pegou e chamou, olha, vem jantar aqui em casa, e aí expuseram o problema que eles tinham. Agora veja, a mulher de cima tinha ciência disso? Claro que não. Não, ela não sabia porque que às vezes, e isso é importante que o nosso internauta que está nos assistindo tenha em mente também. Muitas das vezes o morador não sabe que aquilo está incomodando tanto. Então não custa nada você que está incomodado, e se é seu vizinho do lado ou de baixo, em vez de procurar, sabe, ser agressivo, porque ele é isso, ele é Seja aquilo. um ursinho carinhoso. Tentar buscar a solução de forma amigável, de forma empática, sabe? Não precisa ser tudo. Então tá bom. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar, né? Como é que tá. Muitas das vezes, isso é por experiência própria, muitas das vezes que a gente leva algum assunto para algum morador que está incomodando os seus vizinhos de lado, de baixo, de cima, muitas das vezes ele não está ciente do problema. Ele precisa ser alertado. E se você tem algum tipo de convívio com o seu vizinho, seja de elevador, seja de academia, no condomínio, o que for, né, não custa nada. Tenta abordar o assunto de forma doce, né? Ursinhos carinhosos, né? Porque muito provavelmente você vai conseguir resolver esse problema dessa forma. E se você não conseguir, o problema não é seu, o problema é o outro. Né? Comigo aconteceu algo parecidíssimo. Eu fui síndica de um condomínio, morava nele, e a vizinha me ligou, reclamando da vizinha do apartamento de cima. E eu também tinha uma queixa do apartamento dela, mas ficava na minha, não reclamava de nada. Eu aguentava até, né? Na verdade, eu aguentava. E ela reclamou porque a bebê do apartamento de cima estava começando a andar, engatinhar e andar. E aí, o que aconteceu? Caía toda hora, puxava a cadeira. Mas o que eu faço? Aí eu falei, o que a senhora... Exatamente, eu voltei a perguntar a ela e falei, o que a senhora quer que eu faça nesse caso? Eu quero que você fale com a moradora do apartamento para deixar a criança no berço o dia todo. Porque não tem condições da criança ficar fazendo barulho. Eu falei, olha, é impossível. Se a senhora quiser fazer isso, a senhora vai ter que... A senhora entrar em contato com a moradora, até porque é um problema entre duas unidades, a senhora falar exatamente isso para ela. Eu me nego a fazer isso. Aí eu falei, a propósito, já que a senhora está falando em reclamação, eu gostaria também de reportar que a sua unidade incomoda a minha. E aí ela falou, como é que é? Eu falei, eu gostaria que a senhora viesse tomar um café na minha casa. Ela disse, posso ir agora? Eu falei, claro, já vou colocar até a água ali para ferver, né? Não, porque não tinha café. Ela falou, pois não, vou sim. Porque eu não sabia nunca que eu tô incomodando alguém. Imagina eu incomodar alguém. Eu falei, eu fico imaginando, a senhora nem imaginava, por isso que eu tô falando pra senhora que a senhora tá incomodando. Ela veio. Aí, na hora que eu comecei, falei, você se importa de eu ir fazendo café? Ela veio. Ela ficava assim, tipo, querendo saber que barulho que era aquele. Enquanto eu fazia o café, ela só observando, e ela falava, que barulho é esse? O que é isso? Eu falei, você tá ouvindo isso? Ela falou, nossa, o que tá acontecendo? Tá tendo alguma obra aqui do lado? Eu falei, não, parece que tá tendo uma obra, mas é no apartamento de cima. Aí ela disse, o apartamento de cima é o meu. Eu falei, pois é, esse barulho que eu enfrento todos os dias, principalmente à noite. Eram os cachorros dela que ficavam correndo, o piso fazia barulho, e eles ficavam correndo o dia inteiro pra lá e pra cá. E ficava... As uninhas batendo, não. Eu falei, não parece que são ratos no telhado? Aí ela começou a chorar. Ela falou, ai meu Deus do céu, eu reclamando da mulher de cima e eu incomodando você. Eu falei, porque em condomínio normalmente é assim. Você não sabe que você está incomodando, provavelmente a vizinha não sabe, mas ela também não tem muito o que fazer, assim como os seus cachorros. Eu imagino que a senhora também não tenha muito o que fazer por conta dos cachorros ficarem correndo pra lá e pra cá, principalmente de madrugada, que é a hora que eu melhor trabalho. E aí ela falou, e agora o que ela fez? Ela botou um monte de carpete, não sei o quê, diminuiu consideravelmente o barulho. E aí ela foi conversar com a vizinha de cima, levou um chocalhozinho e foi conversar com a vizinha. Só que ela não tinha muito jeito.
tato pra falar Pra com a abordar vizinha. o E aí a assunto. conversa, que era pra ser uma conversa mais amistosa, virou uma conversa pior, porque ela foi falar que não gostava de criança. Ela falou, tanto não gosto de crianças que eu tenho cachorros. Vixe. E aí ela disse, olha, pois eu tenho cachorro, eu tenho criança, eu amo criança e amo cachorro. E você não é mais bem-vinda na minha casa, né? Foi expulsa. Não foi. Mas veja, a conversa também tem que ter uma forma de Sim. você abordar. Porque às vezes a pessoa pensar assim, vou fazer uma coisa que vai... Você vê, levou um chocarinho, falou, leva seu chocarinho embora. Porque ela falou, a criança tem que ficar dentro do berço, não tem condições de ficar fazendo barulho. Então é complicado. Isso que você acabou de falar, Vanessa, eu acho que é também importante, já que a gente está tratando desse assunto tão importante que facilitaria tanto Sim. a nossa vida, né? Se a grande maioria aplicasse essas sugestões, mas isso também vai ao encontro daquilo que nós já tratamos aqui inúmeras vezes. Se você escolhe morar num condomínio, pelo amor de Deus, entenda que você tem direitos, mas você também tem deveres, certo? Baseado nisso, não dá para você achar que você vai ter silêncio absoluto e total, né? Num prédio onde você tem unidades em cima, embaixo e muitas das vezes do lado, onde moram crianças. Jesus Cristo. Criança é criança. Não dá para você querer que uma criança fique parada num ambiente o tempo todo. Criança é criança. Eu comentei aqui já uma questão de uma condômina que reclama do barulho do abre e fecha da porta do vizinho. Não, eu vou Tipo, mais como é que ele vai longe. sair? Pela Eu vou mais janela? longe. Pior é da Isso escada. também aconteceu num condomínio Não pode nosso. É. Condomínio de casas. Casas, apenas 14 unidades. Teoricamente, Tem tudo mas para ser tranquilíssimo. tranquilo, sem brincadeira. Um condômino conseguia desestabilizar todo mundo, porque na visão dele, o condomínio, quando ele escolheu morar naquele condomínio, não tinha área comum, não tinha brinquedo, não tinha piscina, nada, justamente porque ele queria sossego. Então, na visão dele, totalmente deturpada, né? Não tenho nem adjetivo adequado. Desconexa com o mundo. Ele entendia que pelo fato de não haver área comum, salão de festa, piscina, essas coisas, que não deveria ser permitido às crianças do condomínio andarem de bicicleta, de velotrol, na pista ali, na rua central. Porque condomínio de casas normalmente é o quê? É uma rua que vai até o final do condomínio, casa de um lado, casa do outro. É isso. Na cabeça dele, isso era inaceitável. Porque a criança andando aquele velotrolzinho fazia muito barulho, né? No bloquete. Ou então as crianças andando de bicicleta ficavam falando alto, gritando não, gargalhando e tal. Quando eu comentei isso na reunião do conselho, uma das conselheiras ficou assim, transtornada, falou assim, engraçado. Eu não lembro de ter visto fulano fazer qualquer tipo de reclamação dessa quando os filhos dele eram pequenos e andavam de bicicleta aqui no meio da rua. Olha só. Por que ele não fazia esse tipo de reclamação? Agora que os filhos são adolescentes e crescidos, agora virou não um pode. problema? Não, e assim, gente, que absurdo. existe a Você vê um nível possibilidade de egoísmo. Sim. Bom, só para concluir, esse sujeito, ele saiu do condomínio. Porque ele conseguiu arrumar inimizade com tanta gente dentro do condomínio por conta da intolerância dele, sem nenhum sentido, sem nexo. É uma pessoa que eu acho que é doente em algum aspecto, em algum nível. Ele saiu do condomínio porque não tinha como. Se livraram dele. Quer dizer, você acha que é razoável você pedir pro seu vizinho com crianças pequenas que saia do conforto do condomínio de casa, da segurança, para levar as crianças pra rua para andarem de bicicleta? Inadmissível. Não, tudo depende, né? Se for a opinião da maioria, ok. Mas não era. Mas não era. Então, E poder antes e não poder depois é bem complicado, né? Brincadeira. o direito umbilical. Ele tinha 2 filhos A mim, adolescentes, tudo, um as já outras nada. na faixa dos 18 anos, a menina também, talvez um pouco mais nova, um pouco mais velha, mas já moravam lá há muitos anos. E essa conselheira, quando eu levei o assunto, ela falou assim, mas gente, que absurdo. Os filhos dele cansaram de andar aqui de bicicleta para cima e para baixo. Nunca Agora ninguém não reclamou, pode. Agora não falou pode nada. mais. Né? Gente, tá acabando o nosso tempo. De novo. A gente vai Toda ficando por aqui. semana é isso. Fazer o quê, né? Culpa do diretor.
A gente espera que essa discussão que a gente teve aqui tenha sido produtiva para vocês. É um assunto bastante importante. A gente tentar melhorar a convivência dentro dos condomínios, acho que é um desafio cada dia mais importante, mais em voga aí, porque as pessoas estão mais intolerantes, estão mais cansadas, está todo mundo com a paciência no limite. E assim, a gente sempre tem que pensar que nós convivemos com outros seres humanos, né? Que a gente precisa tentar entender o lado dos outros. Eu sei que às vezes é difícil, que às vezes a gente precisa de alguma coisa, de um silêncio, de uma paz, mas tenta observar, tenta fazer o contato, tenta resolver as coisas de uma forma pacífica. Eu acho que a mensagem é essa. E se você gosta de acompanhar a gente pelo YouTube, procura a gente no Spotify também. Se você não tiver tempo de assistir, você pode ouvir no carro, ouvir na academia, no seu tempo livre. Tá bem legal lá também. Se você procura informação de qualidade, você está no lugar certo. Um abraço, até semana que vem. Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.